Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, finalmente hoje eu vou responder uma pergunta que sempre me fizeram. Moto G20 ou Moto G30? Finalmente essa pergunta vai ser respondida aqui nesse vídeo. E olha, um dos motivos pelo qual eu recomprei o Moto G20, já que essa aqui é a segunda versão que está comigo, foi justamente para poder fazer esse comparativo. Uma pergunta onde a resposta a princípio pode parecer bastante simples, na verdade não é tão simples assim. Não é simplesmente pegar o modelo maior, o Moto G30 e tá tudo certo. Dependendo da situação, o Moto G20 será um smartphone que vai te atender melhor e com um detalhe importante, ainda custa menos. Para você entender melhor sobre tudo isso, é só assistir esse vídeo até o final. Mas antes, não esquece de deixar o seu like no vídeo para ajudar o canal do Brazilian Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Os dois aparelhos são bastante similares, trazem uma tela de 6,5 polegadas, com resolução HD+, vem com uma bateria de 5.000 mAh, também traz um visual até bastante parecido, apesar das diferenças visuais, mas o acabamento dos dois é bastante similar, com a tampa traseira e as bordas feitas em plástico. E os dois contam com alto-falante na parte inferior, assim como a entrada USB tipo C e a entrada para fone de ouvido na parte superior. Na verdade, eles são até bastante parecidos, mas trazem algumas diferenças importantes, principalmente na questão do desempenho e também nas câmeras. Eu não vou chegar nesse ponto, mas antes eu quero começar falando da tela, que é um ponto bastante similar aqui nesses dois smartphones, já que os dois trazem uma tela LCD IPS de 6,5 polegadas com resolução HD+, 1600 por 720 pixels, com a proporção de 20:9 e com a taxa de atualização de 90 Hz. É praticamente o mesmo display se não for a mesma tela. Mas eu percebi que o Moto G30 traz as bordas, a moldura aqui da tela um pouco mais fina quando comparado com o Moto G20. A diferença não é grande, mas se olhar com bastante atenção você consegue perceber que as bordas aqui da moldura do Moto G30 são um pouquinho mais finas. Exceto por isso, os dois displays são bastante similares em nível de brilho, em resolução, em definição, em ângulos de visão também. Olha só, são duas telas basicamente idênticas. E os dois trazem a câmera frontal de 13 megapixels em um recorte formato de gota. Mas como eu falei para vocês, no Moto G30 ele parece ser um pouquinho menos espesso. Aqui mostrando também a borda inferior, que é maior nos dois aparelhos, né, do que as demais bordas, mas aqui também se repete a situação do Moto G30 ter uma borda um pouquinho mais fina. Em relação à tampa traseira, ela é bastante similar dos dois aparelhos, utiliza o mesmo acabamento, porém no Moto G30 temos aqui o acabamento com a traseira levemente espelhada, ela tem essa pintura brilhante, enquanto que no Moto G20 temos um acabamento fosco. Eu particularmente gosto mais aqui da traseira do Moto G20, mas as duas aqui são bastante similares. E os dois também trazem a mesma espessura de 9,1 mm e o mesmo peso, exatos 200 gramas. São um pouquinho pesados, mas trazem uma bateria de 5.000 mAh. Na caixa vem um carregador mais potente aqui para o Moto G30, enquanto que o Moto G20 vem com um carregador bastante simples de apenas 10 watts. Os dois smartphones contam com o desbloqueio facial, mostrando aqui para vocês. Deixa eu ver aqui em cada um deles. Deixa eu ver se eu ligo os dois ao mesmo tempo para ver qual a velocidade. Parece que no Moto G30 ele está um pouquinho mais rápido. Quase sempre o Moto G30 desbloqueia um pouquinho antes. E ambos também contam com o sensor de tais posicionado aqui na parte traseira. Deixa eu ver se eu consigo desbloquear aqui nos dois. Não, configurei nos dois. Então vou tentar desbloquear aqui ao mesmo tempo, vamos ver. O Moto G20 parece que foi mais rápido aqui no sensor de tais. Deixa eu fazer de novo. Agora foi idêntico, né? Então acho que é mais uma questão no tempo de toque. Agora o Moto G30 foi um pouquinho mais rápido. Então acho que é mais a questão da velocidade de toque. Eu tento tocar ao mesmo tempo aqui os dois sensores, mas às vezes um é mais rápido, às vezes o outro é mais rápido, né? Mas ambos têm basicamente a mesma velocidade. E os dois aparelhos contam com áudio mono. Vou mostrar aqui como é que é o áudio de cada um deles, começando pelo Moto G20. Vamos lá? Tem um bom volume. Vamos ver aqui no Moto G30. Parece ser bem similar, viu? Moto G20. Moto G30.
O Moto G20 parece ser um pouco mais alto, mas distorce um pouquinho mais também. Mas achei bem similar. E os dois aparelhos já vêm de fábrica com Android 11 e com uma interface com poucas personalizações. Ambos trazem o acesso fácil ao aplicativo de câmera, fazendo esse gesto, aqui ó, nos dois aparelhos eu consigo fazer, e também o acesso fácil à lanterna, ó, tá funcionando bem aqui nos dois smartphones. Porém, curiosamente, o Moto G30 é o único que traz o aplicativo Moto, que permite você configurar essas opções facilmente. No Moto G20 não temos esse aplicativo e você precisa ir nas configurações e depois em gestos para poder fazer esses ajustes. Então a gente percebe que no caso do Moto G30 ele tem mais opções de configuração. Inclusive somente o Moto G30 permite você personalizar a aparência da interface. Infelizmente não é possível fazer isso aqui no Moto G20, mas exceto por esses detalhes, os dois aparelhos têm uma interface bastante similar. E por não trazer tantas opções, o Moto G20 também traz mais espaço de armazenamento sobrando, já que ele não vem com tantos aplicativos pré-instalados. Agora uma coisa é visível aqui a favor do Moto G20, que é a velocidade da interface. Os dois aparelhos trazem a taxa de atualização de 90 Hz na tela, mas por trazer um chipset com um desempenho melhor, o Moto G20 acaba proporcionando uma interface mais suave, mais fluida e mais responsiva na maior parte do tempo. O Moto G30 também tem um bom desempenho, mas quando a gente compara com o Moto G20, é possível notar que ele não tem a mesma agilidade. Então a experiência de uso acaba sendo bem mais interessante no Moto G20, principalmente porque no Moto G20 a gente vê muito menos engasgos durante o uso da interface quando comparado com o Moto G30. E aqui eu acredito que a culpa esteja no chipset. Acontece que o Moto G30 traz um chipset da Qualcomm, o Snapdragon 662, que apesar de ter um bom desempenho para sua categoria, já está um pouquinho cansado. Ele já está há bastante tempo no mercado e acredito que esse chipset já está começando a sentir a sua idade. Enquanto que no Moto G20 temos o Unisoc T700, que traz uma CPU e uma GPU melhores do que é encontrada no Snapdragon 662. Isso faz com que não só a interface, mas também o desempenho em jogos seja melhor no Moto G20. O segredo do bom desempenho do Unisoc T700 está na sua CPU, que traz dois núcleos A75 de desempenho, e ele ainda conta com uma ótima GPU, a Mali G52. O Moto G30 traz o Snapdragon 662 com GPU Adreno 610. Então aqui temos duas situações. A primeira está relacionada ao desempenho da interface. O Moto G20 normalmente abre os aplicativos mais rapidamente e ele também apresenta uma interface mais fluida e também mais suave. No teste onde eu abri vários aplicativos e depois voltei lá na multitarefa para poder reabri-los, o Moto G20 conseguiu abrir do ponto onde eu deixei a maioria dos apps, enquanto que o Moto G30 precisou recarregá-los, apesar dos dois aparelhos trazerem os mesmos 4 GB de memória RAM. E acredito que isso está relacionado justamente à melhor performance do Unisoc T700. O outro ponto está nos jogos. Ambos os aparelhos até conseguem rodar os games com mais ou menos a mesma fluidez, mas normalmente o Unisoc T700 consegue trazer gráficos mais detalhados. Pegando como exemplo o jogo Asphalt 9, o Moto G20 conseguiu mostrar muito mais detalhes do que o Moto G30, ainda assim conseguiu rodar com o mesmo nível de fluidez. Então não só rodando os aplicativos, mas também os jogos, é visível a superioridade do Unisoc T700 do Moto G20 quando comparado com o Snapdragon 662 do Moto G30. E aqui no Antutu, em um benchmark sintético, a gente vê também a vantagem do Moto G20, que fez mais de 206 mil pontos contra pouco mais de 183 mil do Moto G30. E o Moto G20 se saiu melhor em praticamente todos os testes aqui, consumiu menos energia durante o benchmark e também esquentou menos. Apesar do fato de que em bateria os dois aparelhos foram bastante similares. O Moto G30 só levou vantagem no consumo de bateria durante uma hora de ligação, onde ele gastou menos de 1% contra 2% do Moto G20. O Moto G30 gastou um pouquinho menos de bateria durante uma hora de vídeo no YouTube, foram 6% contra 7% do Moto G20, mas em GPS os dois gastaram a mesma coisa, 6%, e o Moto G20 levou vantagem gravando o vídeo de 10 minutos, onde gastou apenas 2% contra 3% do Moto G30. Então o desempenho de bateria dos dois aparelhos é bastante similar, mas é sempre importante frisar que o Moto G30 tem um carregador mais potente na caixa. Então quando falamos em performance, é visível a vantagem do Moto G20 em relação ao Moto G30. Mas a situação meio que se inverte em câmeras. Os dois aparelhos trazem o mesmo sensor frontal de 13 megapixels com abertura de 2.2
e o mesmo conjunto de câmeras, exceto pela lente principal. Então ambos trazem uma lente ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2 e duas lentes de 2 megapixels com abertura de 2.4, uma para macro e outra para profundidade. A mudança está mesmo na câmera principal, onde o Moto G30 traz um sensor de 64 megapixels com abertura de 1.7 contra 48 megapixels também com abertura de 1.7 do Moto G20. A questão da resolução nem é tão importante assim, mas de fato o Moto G30 acabou se saindo melhor quando se fala em fotos e vídeos. E outra diferença importante entre os dois aparelhos é que ambos trazem processadores de imagens diferentes, já que eles também contam com chipsets diferentes. A minha percepção foi a seguinte: começando pela lente ultra-wide em ambientes com bastante luz, eu percebi que o HDR é melhor no Moto G30. Ele consegue mostrar uma faixa maior de cores e consegue lidar melhor com imagens que têm partes muito claras e outras partes muito escuras na mesma cena. Nesse ponto o Moto G20 até deixou um pouquinho a desejar, deixando a imagem ou muito estourada ou muito escura. Também consegui ver mais detalhes com a lente ultra-wide do Moto G30 quando comparado com o Moto G20. Mas o Moto G20 traz uma vantagem na ultra-wide: ele consegue mostrar um contraste melhor. Então eu percebi que os pontos mais escuros são mais facilmente visíveis no Moto G20 do que no Moto G30. E com a câmera principal em fotos de dia, a situação se repetiu, com o melhor HDR para o Moto G30. Ele conseguiu exibir mais detalhes da imagem, principalmente quando a gente faz um zoom. Mas aqui também se repetiu a situação de que o Moto G20 consegue exibir um contraste melhor do que o Moto G30, mas aqui a diferença é menor do que quando a gente compara com a lente ultra-wide. A câmera frontal em ambientes com bastante luz foi bastante similar nos dois aparelhos. Ambos trouxeram algumas vantagens e desvantagens. O Moto G20 ele consegue mostrar mais detalhes no fundo da imagem, mas deixa o rosto da pessoa um pouco mais escuro. Já o Moto G30 deixa o rosto perfeito, mas costuma estourar um pouco o fundo da imagem. Mas podemos até considerar aqui um empate técnico entre os dois smartphones. Agora, comparando fotos noturnas com a lente ultra-wide, o resultado foi bastante similar nos dois aparelhos. Acredito que os dois poderiam ter se saído um pouquinho melhor usando a lente ultra-wide em ambientes com pouca luz. Já com a câmera principal, o Moto G30 se saiu melhor, mostrando mais detalhes e também mais definição. Inclusive, o Moto G20 ele se mostrou mais difícil de fotografar em ambientes com pouca luz. É comum a gente borrar as imagens se não segurar o smartphone com muita firmeza, algo que até acontece com o Moto G30, mas com menos frequência. Então, no geral, em ambientes com pouca luz, sem usar o modo noturno, eu gostei mais dos resultados do Moto G30. E com o modo noturno, já que a câmera principal e a câmera frontal dos dois aparelhos permitem o uso do modo noturno, nesse modo o Moto G30 também se saiu melhor. Isso porque ele mostrou imagens com melhor definição e também mais detalhes. As imagens no Moto G20 têm uma tendência a ficar um pouquinho borradas, apesar da melhora na qualidade. O único ponto aí onde o Moto G30 perde para o Moto G20 usando o modo noturno é que ele exibe imagens mais granuladas, com mais ruído. E o modo noturno com a câmera frontal foi decepcionante nos dois aparelhos. No caso do Moto G20, eu não percebi grandes melhoras do modo noturno quando comparado com o modo tradicional. E no caso do Moto G30, ele muda a aparência das fotos, mas elas ficam bastante artificiais, como se fosse uma pintura a óleo. Ficam até um pouco esquisitas, na verdade. Agora vamos falar dos vídeos. E aqui o Moto G30 é superior e ponto final. Tanto com a lente ultra-wide quanto com a lente principal, ele consegue exibir mais detalhes e também um melhor HDR quando comparado com o Moto G20. Nesse ponto, realmente o Moto G30 foi superior, apesar da qualidade de vídeos dos dois aparelhos estarem longe de serem incríveis, mas o Moto G30 acabou se saindo melhor. Já com a câmera frontal, podemos dizer que houve um empate técnico. O Moto G30 ele exibiu até imagens mais claras, mas o fundo ficou bastante estourado, enquanto que o Moto G20 mostrou a imagem um pouco mais escura, mas com um fundo um pouquinho mais equilibrado. Agora, gravando à noite, olha que coisa, a lente ultra-wide do Moto G20 foi melhor, mostrando mais detalhes e capturando mais luz do que o Moto G30. Aqui realmente foi uma surpresa. Já com a lente principal, tivemos aqui um empate nos dois aparelhos, com um resultado bastante similar. E com a câmera frontal à noite, o Moto G30 consegue capturar mais luz quando comparado com o Moto G20. Bom, e por fim temos aqui um dos fatores mais importantes, que é o preço. E nesse ponto o Moto G20 também se sai melhor. O Moto G20 pode ser encontrado aí na faixa dos R$ 1.100, R$ 1.200, porém ele traz versões com 64 e 128 GB de armazenamento, enquanto que o Moto G30 normalmente é encontrado
por R$ 1.300 a R$ 1.400 e ele traz apenas a versão com 128 GB de armazenamento. Normalmente é mais fácil encontrar o Moto G20 em promoções. Essa versão que está aqui comigo eu paguei R$ 967, quase R$ 970, e é a versão com 128 GB de armazenamento. Já o Moto G30 é mais difícil encontrá-lo em promoções, é mais difícil encontrá-lo abaixo dos R$ 1.300, mas é possível encontrá-lo até por R$ 1.200. Mas normalmente o Moto G20 acaba sendo mais barato. E a principal pergunta, né? Qual dos dois você deve escolher? Se você está procurando o melhor desempenho possível, principalmente em jogos, mas também usando a interface, quer ter um sistema mais fluido e também quer pagar menos, vai de Moto G20. Agora, se você está procurando a melhor performance em câmeras, vai de Moto G30. Mas como a diferença de fotos e vídeos entre os dois aparelhos nem é tão grande assim, mas o desempenho em jogos já traz uma diferença maior, eu iria de Moto G20 e ainda economizaria aí uns 100, 200, talvez até R$ 300. Então por isso que entre os dois aparelhos eu acredito que o Moto G20 seja uma melhor opção. Ele vai perder na qualidade de fotos e vídeos, mas vai ganhar principalmente na questão do desempenho, trazendo uma interface mais fluida e uma melhor qualidade de gráficos nos jogos. Bom galera, e você? Ficaria com o Moto G20 ou com o Moto G30? Deixa aqui nos comentários pra gente continuar esse bate-papo e não esqueça também de deixar o seu like para ajudar o canal do Brasile Geeks a continuar crescendo. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!